Ligar o carro, dar a seta, pisar no acelerador ou simplesmente não deixar o carro morrer pode ser uma tarefa simples e habitual, automática para muitas pessoas. Mas para outras, isso é motivo de pânico. Entre o total de vítimas da chamada síndrome do carro na garagem ou da amaxofobia, corresponde 15% ao sexo masculino e 35% corresponde ao sexo feminino, sendo mulheres de uma faixa etária dos 30 aos 45 anos. Para muita gente, é só pegar a chave do carro ou até mesmo pensar em dirigir que as mãos começam a tremer, as pernas ficam bambas e começam a ter suor frio. O medo de dirigir é uma fobia muito comum nos dias de hoje, tanto para quem sabe dirigir, como também para quem não sabe. A psicóloga doutora Ana Carolina conta quais são as causas para que esses traumas existam. Então, na verdade, há casos e casos. Vai depender um pouco da personalidade desse paciente ou dessa pessoa que apresenta esse trauma, essa fobia, né? Porque, assim, é considerado fobia a partir do momento que esse medo se torna patológico e impede essa pessoa de fazer algumas coisas na sua vida. Inclusive, ela se torna dependente de outras pessoas. Às vezes, essa pessoa é uma pessoa muito perfeccionista e que acaba tendo esse medo de ser julgado pelos outros. Com isso, ela evita o contato para não ser julgada, com medo de quê? De errar, às vezes do carro falhar na rua, né? E ela acabar ser zoada, ou acabar sendo mal vista, ou as pessoas acabarem falando mal, enfim, tem medo desse julgamento alheio. Como também podem sim haver causas, né, em alguns momentos, como por exemplo alguns traumas, no sentido de que às vezes essa pessoa que apresenta essa fobia, às vezes passou por algum acidente de trânsito, ou presenciou alguma briga, situação essa que pode ter sido muito estressante para ela, e isso acabou desencadeando esse medo, né, excessivo, que acaba se tornando essa fobia. É importante salientar que para superar o medo, o traumatizado terá que entender que dependerá somente de sua motivação e determinação. É muito importante focar nisso, porque às vezes as pessoas se escondem e simplesmente desistem, né, por não saber que hoje em dia existem tantos tratamentos, como por exemplo, tem uma abordagem na psicologia, que é a cognitivo-comportamental, que trabalha muito com essas técnicas de enfrentamento, né, porque o principal método de superar essa fobia é realmente enfrentando o medo, né? Ou seja, dirigindo de fato, mesmo que vá aos poucos, mesmo que às vezes hoje em dia também na própria autoescola já tem as simulações, que a pessoa não precisa ir diretamente à rua, ela já faz as simulações pela internet, mas é bem vivencial mesmo, é uma técnica bem presencial que a pessoa sente de fato que está dirigindo. Então, existem essas técnicas de enfrentamento, existem as terapias. Em alguns casos, uma avaliação psiquiátrica seria necessária quando realmente a terapia não funciona. Mas, na verdade, seria uma união das duas técnicas, mas em casos mais graves, no qual somente a terapia não funcionou, né? Dependendo realmente dessa causa, do motivo pelo qual essa pessoa está passando por essa fobia, né? Se há uma causa ou não. Então é interessante a pessoa ir por partes, né? Começa, liga o carro, daí vai tentando. Com certeza, e é assim que funciona o trabalho desse terapeuta, né, desse psicólogo, desse profissional, de ir fazendo com que esse indivíduo, aos poucos, vá identificando o porquê, se há uma causa, como ele se sente diante daquela situação, para que haja esse enfrentamento gradativamente e esse medo consiga ser superado. A doutora ainda ensina alguns movimentos respiratórios que têm como objetivo auxiliar no autocontrole em momentos de pânico. Essa fobia, geralmente, ela está muito relacionada também a um transtorno de ansiedade, né, que é causado também por conta desse medo. Então, quando a pessoa ela começa a pensar em dirigir, isso já imediatamente já traz alguns sintomas, né, como uma sudorese, como ataque cardíaco, como dor de cabeça, enfim, vários sintomas que o corpo acaba reagindo por conta dessa ansiedade constante. É muito importante nesse momento, às vezes a pessoa não consegue respirar direito, então é importante fazer às vezes
uma técnica de relaxamento, inclusive principalmente com a respiração, porque nessas horas pode faltar ar também. Então, assim, mas isso não só no momento em que a pessoa vai ter esse contato, né, com a direção ou com contato com esse medo, mas no dia a dia. Às vezes tirar 5 minutos do dia para controlar a sua respiração, que é uma coisa que a gente não tem o hábito, que pode nos relaxar, né? Então, fazer realmente uma respiração profunda, né? Inspirar, respirar e inspirar, né? Durante 5 minutos, durante todo o dia, é muito importante para essa pessoa que tem esse tipo de fobia, porque no momento de contato, ela vai poder controlar melhor essa respiração, e isso acaba minimizando os outros sintomas.